Muito importante a gente ter total atenção à proteção e cuidados com a criança. Tem algumas coisas que são diferentes de barbearia comum, né, que atende o público adulto. Um exemplo, na nossa empresa a gente não faz uso de lâmina, tá? Navalha, a gente só usa a maquininha de acabamento. Pronto. Se o cliente pedir, olha, eu quero que use a lâmina, cara, no nosso caso a gente não usa, depende aí de você, de onde você trabalha. Se você de repente já está atendendo uma criança um pouco maior ali, 7, 8 anos, e o pai garante lá que faz e tal, faça, mas com bastante cuidado. Sempre mostra ali para o cliente que você está higienizando, fazendo toda a asepsia do seu material com álcool 70, espirra ali, enxuga com uma toalhinha descartável e tal, sempre, até na própria máquina também de acabamento. Sempre usa ali o álcool 70, passa ali um papel toalha, faça isso na frente do seu cliente, que isso é muito importante. Capas, a gente deve usar uma capa para cada criança, tá? Ainda mais hoje em dia, né, com tanta virose, tanta coisa aí, então as pessoas ficam cada vez mais receosas quanto a isso. Então assim, se for possível, use uma capa para cada criança. Toalha, mesma coisa, pega ela na embalagem, deixa o seu material sempre embaladinho, lavou, tal, embala ele, abre na frente do cliente antes de usar. Questão do procedimento mesmo durante o corte, evite de usar a ponta da tesoura muito próximo da pele, por exemplo, para fazer aqui o acabamento em volta da orelha. Se for possível, faça, se a criança for maior, mais tranquila, mas com muito cuidado, muita atenção, não disperse atenção para nada mais, o foco tem que estar sempre ali, tá? No caso, chegar próximo do olho também, às vezes para cortar franja, o profissional vai lá e coloca a tesoura muito próximo do olho, isso não é legal, tá? A gente tem que evitar isso ao máximo para não ter nenhum tipo de problema. Máquina sempre regulada, presta bastante atenção no seu equipamento, sua máquina tem que estar bem reguladinha, até na hora de fazer o pezinho. Se a sua máquina não estiver regulada, se não for uma máquina específica para isso também, ela pode arranhar a criança, a pele da criança é muito mais fina, então assim, qualquer detalhe na máquina, ela pode causar um arranhão ali na criança, e os pais eles vão ficar muito chateados com você, com razão, né? Porque você não teve o cuidado ali com o seu equipamento. Então presta bastante atenção sempre ao seu equipamento, testa em você, sabe, diariamente, coloca ali na sua mão para ver se ela está arranhando alguma coisa, tome bastante esse cuidado. Então preste sempre bastante atenção, tá, ao seu material, diariamente ali, dá uma olhadinha, ver se está tudo ok. A própria tesoura, se ela estiver cega, às vezes ela caiu, bateu a ponta ali, está mastigando um pouquinho a ponta da tesoura, isso aí na hora do corte de cabelo, puxa um pouquinho o cabelo da criança e ela se incomoda com isso. Às vezes a mãe fala, a criança fala, doeu, puxou meu cabelo, e aí os pais vão olhar e falar, pô, esse cara não teve nenhum cuidado com meu filho, foi por causa de uma bobagem, que a sua tesoura estava com a ponta ali meio cega e acabou mastigando, puxou um pouquinho do cabelo e a criança se irrita com isso. Então presta bastante atenção sempre no seu material. Acontece demais também, pessoal, da criança reclamar até do pente, quando você passa o pente na cabeça dela. Primeiro, na hora de desembaraçar o cabelo, usa sempre um produto específico, um spray desembaraçante ou um creme de pentear, que você tiver em mãos ali, para desembaraçar o cabelo dessa criança. Nunca força, não puxa demais, porque isso incomoda a criança. Alguns casos, a criança tem a pele mais sensível também. O próprio pente, mesmo com o cabelo já desembaraçado, você está cortando durante o corte, na hora que você encosta ali o pente no couro cabeludo, a criança se incomoda, fala que está doendo. Então, bastante atenção a isso também. O próprio pente seu, às vezes, ele está com as pontas das cerdas dele um pouco afiadas ali, talvez pelo uso, né, muito tempo de uso. Preste bastante atenção a isso, porque isso aí pode incomodar bastante também a criança que você está atendendo e atrapalha demais o seu trabalho, atrapalha muito a fidelizar o seu cliente. Muito cuidado também com o seu material exposto. Sempre tenha uma maleta, alguma coisa que você possa fechar com um zíper, alguma coisa, para você acondicionar o seu material. Nunca deixe ali uma tesoura exposta, uma própria máquina. Eu já vi casos da criança pegar uma máquina e passar no cabelo dela dentro de uma loja. Isso é muito complicado. O pai vai botar a culpa em você, porque você deixou o material solto ali, né? Você não guardou como devia. Às vezes a criança pode pegar uma tesoura sem você ver. A criança é muito esperta. Às vezes você está atento ali numa coisa, a outra criança que está esperando vai ali brincar, pega uma tesoura e ela pode se cortar, se machucar. Então, sempre acondicionar o material numa frasqueira, numa maleta, nunca deixar exposto. Uma outra dica que é muito importante, sempre pegue uma mangueirinha, um pedaço de mangueira,
fina e coloca ali na sua tesoura, porque caso aconteça isso da criança achar a sua tesoura e pegar, ela não vai conseguir abrir, não vai conseguir usar e também vai tampar a ponta dela. Quando for dar o início ao atendimento a uma criança, sempre peça licença ali aos pais, tá? Eu posso pegar ele, colocar no carrinho e tal, isso aí é muito importante. Quando você já estiver atendendo a criança, muitas vezes a criança pequena, está no carrinho ali. Se você perde um pouquinho a atenção, vai buscar um secador de cabelo que está em outro ponto de atendimento, a criança pode levantar e pular do carrinho ou cair dali. Então, assim, nunca tire a atenção da criança. Se precisar sair, buscar alguma coisa, peça aos pais que olhem, olha, segura ele um pouquinho aqui, fica com ele que eu vou buscar um material ali e tal. Nunca deixe a criança sozinha ali no ponto de atendimento, que isso aí não é legal. Sempre que for fazer o uso de spray fixador ou tinta, spray, proteja ali os olhos da criança, tá? É claro que primeiro sempre deve se perguntar aos pais, né, se pode fazer uso desse tipo de produto. Se sim, então usa, mas usa com cuidado. Protege ali, é bom você ter ali um protetor de rosto para colocar na criança. Alguns sprays, se chegar perto só do olho, ele pode incomodar demais e arder os olhos da criança. Na hora de lavar o cabelo também. Procura sempre um produto específico ali que realmente não arda os olhos. E quando for lavar o cabelo da criança, proteja bastante os olhos, tá? Fica sempre com a toalha ali na mão, pronto para enxugar caso caia alguma coisa, algum pouquinho de espuma ali nos olhos da criança. E sempre evitando de molhar o rosto, porque isso também incomoda bastante a criança, tá?